Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Extra Altos. Estamos aqui com uma convidada, né, dessa vez, né, a primeira convidada aqui do canal, Elizabeth, uma colega, uma amiga de muito tempo. E, primeiramente, boa noite, né, ou boa tarde ou bom dia para quem for ver essa live posteriormente. Estamos aqui para tentar tirar as dúvidas de quem está nessa batalha, nessa correria de concurso público. A gente começou um pouco atrasado diante das circunstâncias da vida, né? Realmente aqui é a realidade de quem realmente trabalha, corre atrás. Não é igual os outros canais de YouTube, não, que a gente vê o pessoal tudo no horáriozinho, mas aqui é a realidade mesmo. É o cansaço de um lado, cansaço do outro, a correria. Mas é o que importa é esse encontro aqui, essa troca de experiência com o pessoal e principalmente com a nossa convidada, que é a Elizabeth, né? Que é justamente uma pessoa que eu considero bastante, e aí tá uma guerreira, né? É mãe de Giovana, né? Esposa de Gustavo. Está aí para repassar alguns ensinamentos, alguns conselhos para quem está aí também quer conseguir, né? Para o cargo de professora da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. E também dar outro tipo de conselhos também, porque é uma pessoa que, diferente de mim, um dia eu vou chegar a esse ponto, que é casar, ter filhos. Aí eu não posso também, assim, dizer por experiência própria, porque ainda não cheguei a essa experiência, um dia eu pretendo chegar, mas eu sei que... É, ainda. É. Mas eu sei quanto é corrido. Eita, faltou... Elizabeth, vê. Oi. Problemas técnicos, só agora que o pessoal tá escutando agora a live da gente, tu acredita? Eu peguei, mutei aqui o início e ninguém ouviu. Então vamos retornar de novo pra Bora. falar, pra ficar Deixa eu gravado. tá batendo aqui na porta. Pois é, erros técnicos. É erro de principiante. Então a realidade é essa. Então eu passei esse começo todinho da live falando, falando e ninguém escutando. Só fazendo gesto e o povo concordando. Então vamos lá, Diga aí, amigo. novamente. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Extra Altos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver posteriormente essa live. Estamos aqui com nossa primeira convidada, Oi. Elizabeth é uma pessoa, assim, amiga de muito tempo, e guerreira, né, batalhadora aí. E Yeah. estamos aqui com esse objetivo de tirar as dúvidas, né, que quem for fazer esse concurso para professor da educação, professor da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, mas não somente isso, mas porque a troca de experiência pela pessoa que ela é, né, é mãe, é esposa, né, é o dia a dia de correria. Então, muitas das pessoas que estão ouvindo posteriormente ou vão ouvir essa live vão perceber, assim, vão se colocar no lugar dela, porque é a realidade de muitas pessoas que estão também nessa correria, né? Então é justamente isso. E aí, Elizabeth, como é que você está? Como é que é essa rotina aí do professora? E logo deixando claro os erros técnicos aqui da live. Também é a primeira live. Espero que com essa seja. Eu vou me adaptando e fique assim, né? Correta aí pro pessoal ver. De mais nada, eu pedir desculpa pro pessoal que já iniciou, já começamos atrasado e já iniciou, mas como eu falei no início que não pegou áudio, é correria, é a realidade do dia a dia da gente mesmo que tá ali batalhando, tá correndo atrás. Essa é a real realidade. E aí, Elizabeth, boa noite, como é que você tá aí? Boa noite, eu estou bem. Não se preocupe com os erros, não. Isso é normal, né? A gente aprende com eles, mas como você é muito detalhista e muito perfeito no que faz, tenho certeza, meu filho, que vai ser sucesso. Muito Aí, obrigada pelo convite. Eu amei. E para tentar desmistificar realmente o mundo dos concursos, porque assim, todo mundo acha que precisa de fato ficar horas estudando, né? Deixar passar dias e dias de 8, 9, 10 horas estudando, mas na realidade não precisa. Você precisa de qualidade de estudos e tentar dividir a sua vida. Porque se você não conseguir conciliar trabalho, namorado, esposa, filho, você se anula por muito tempo e às vezes se frustra muito quando não consegue da primeira vez. Então é uma vida de tentativa, né? Então a gente vai tentando e vai buscando melhorar cada vez mais a nossa qualidade, tanto no estudo e como nos materiais que a gente precisa estudar também, que isso é muito importante, os materiais que você seleciona para estudar. Eu acho que faz total diferença isso. Lembro que no início, quando foi você, né, que me incentivou também a estudar no concurso, eu lembro que você me dava muito material, então era naquele. A gente é um pouquinho velho, né, Bruno?
Eu vou dizer Não, na não. Vai era entregar de a idade da CDzinho, gente. meu Mas Deus do pode céu, falar, pode falar. bandidoso. Bandidoso. A gente estudava com aqueles CDzinhos, né? Que eu lembro que tu me desse uma coleção de CDs. Pois é. E era dividido, né? Tanto português, matemática, direito. Que no início eu queria fazer para PM, né? Tu lembra da minha obsessão pela polícia militar, né? Mas depois foi traçando outros caminhos, outros rumos. E no início eu pensava que não seria a área da educação. Mas graças a Deus que eu consegui me encontrar. E eu acho que é a melhor profissão do mundo. É difícil? É. Mas eu estou me encontrando bastante nessa área da educação e estou amando. Mas então quer dizer que desde aquela época, né, que tava já pensando em fazer o concurso público, até então você tava nessa correria. Quando você passou nesse concurso, foi antes ou foi depois do nascimento de Giovanna? Não, foi bem antes. Eu estava na correria de escola, né, de que eu trabalhava já na escola, como estagiária na época. Então, estava escola, academia, porque eu trabalhava também na academia, e ainda tinha faculdade. Então, eu ficava trabalhava em dois lugares e ainda ia para a faculdade à noite, que eu estava fazendo Nossa, complemento. Então, eu estudava em ônibus, que eu morava no interior, né? Então, eu estudava quando estava indo para um ônibus com fonezinho de ouvido e respondendo questões. E quando os professores faltavam à noite, que nessa época eu estudava à noite, eu ia para a biblioteca responder questões e ver videoaulas. Então, eu acho que, tirando assim 3 horas do meu dia que eu consegui estudar. Quando voltava da faculdade, eu dava uma lidinha e depois ia dormir. Então, eu chegava às 11h30 da noite, eu comia uma besteirinha e estudar até 1 hora, 12 um pouquinho, para acordar no outro dia de 5h30 para começar todo esse processo. entendi. É correria, né? É só para contextualizar o pessoal que até então for ver esse vídeo posteriormente ou que esteja acompanhando essa live. Eu e Beth estudamos na mesma faculdade, certo? Ela estudou Educação Física e eu estudei curso de Direito. E praticamente a gente já se conhecia desde a época da escola Ensino técnica, médio. né? Desde o ensino médio, na escola técnica, que hoje é IF, né? Estudos Federais, mas antigamente era o Cefetes. Desde 2005, né? Desde É, 2005, eu acho. 2005, a gente é velho. 2005, então assim, a gente coincidentemente já se conhece desde aquela época, a gente passou no mesmo período da faculdade também. E por o fato da gente morar no interior de Alagoas, a gente sempre pegava o mesmo ônibus para ir para a faculdade. Isso era o dia a dia da gente, né? E não era algo próximo, não. Era tipo coisa de 75 quilômetros por aí, né? Eu acho 79. que mais, acho que era 82, 89. Isso. E daí a gente passou nessa. Eu passei pelo menos nesse ritmo aí, 3 anos do Cefet, que é o Instituto Federal de Alagoas. Mas a faculdade passei 8 anos. Não sei se também passasse nesse período também, não foi? Eu acho que eu 8 anos? passei um pouquinho mais, porque quando terminei a educação física na parte de licenciatura, eu comecei a fazer o bacharel. Então, foi mais 1 ano e um pouquinho nesse processo. Então, 9 anos aí, né? É, Nessa correria. Aí a gente saía da cidade do interior, né? Se deslocava para Maceió. E nesse caminho aí a gente acontecia de tudo. Ou o carro quebrava, o carro atrasava. A gente ai, já nem ia. fala. O período E principalmente na faculdade, o período da noite, né? Que era aquele cansaço do dia a dia. Você já passava o dia todinho para alguns outros afazeres. E a gente tá lá na correria, né? De tá pegando o ônibus. Batia aquele sono. E às vezes quando a gente tava ali dedicado a estudar, algo do tipo, às vezes a gente pegava o caminho da ida ou o caminho da volta para ler alguma coisa. Mas às vezes, não sei se aconteceu com você, como aconteceu comigo já. Eu tinha na época um MP4 e eu colocava as videoaulas nele e eu ia assistindo, né? Ali as videoaulas. Sendo que quando chegava ali por volta de uns, faltando 10 quilômetros para chegar na Dormia. UFAL, eu chegava a dormir que derrubava o MP4. Pra você ver como é a correria, né? Não é algo fácil a se fazer, até porque existe o mundo ideal, né? E existe a realidade. Então, 90% das pessoas que foram ver esse vídeo nessa live posteriormente vai saber que todas as pessoas que conseguiram realmente a aprovação passaram, a maioria, grande sua maioria, passaram por grandes dificuldades. E que não é fácil, né? Que Não, não é não é. fácil. Não é fácil.
É interessante porque assim, a gente passa por tanta coisa, quando a gente consegue, a gente conquista, a gente meio que não dá um certo valor pelo. Assim, a gente não dá, não fala uma perspectiva, né? Assim, por isso que eu falo pro pessoal, às vezes o pessoal passa num cargo que não é um cargo fim que ele almeja, mas é um cargo que ele realmente ele conseguiu no início. Aí o cara diz assim, ah, mas não, você tem que realmente dar o valor que você conquistou, né? Porque realmente é uma batalha muito grande. É contar das dedos aqueles que tem algum suporte financeiro ou quiser o pai diz, olha, não, pode ficar tranquilo, Só que eu dou. estude. Só estude, né? É muito difícil, assim, você ter esse apoio. E também, assim, eu não julgo quem consiga, né? Quem realmente. Isso aí, assim, pra quem tem condições, tudo bem. Agora, Perfeito. perfeito. Isso ajuda bastante para você ter uma cabeça mais tranquila. Eu também não sei se ajuda bastante. Agora, isso que eu ia falar, tem um Ou porém. se também pode dar uma certa folga, né? A pessoa ficar folgada. Ah, não, sei lá o que. Exatamente. Porque eu acho que o tempero da aprovação, como É vamos se dificuldade. dizer, é dificuldade. É Dificuldade. dificuldade. Porque eu vou dizer, eu já passei por uma época de férias, por exemplo, né? Eu falava, não, nessas férias eu vou estudar 8 horas por dia. Não aguentava ficar 1 hora na cadeira. Já começava a ficar impaciente, eu dizia não. Aí a gente procura aqueles métodos de YouTube, né? Método infalível para você aprender não sei o quê. Aprenda em 30 minutos o que você estudou em 2 anos, por exemplo. Procura milagre, né? Aí teve nessa época de férias, eu disse, não, vou procurar milagre, eu quero estudar nos milagres. Então eu começava a procurar. Estude 30 minutos. Não dava certo. Estude não sei o quê, não dava certo. Então, quando eu consegui compreender que eu não precisava passar horas estudando, aí deu certo. Porque eu comecei a ter noção de quanto tempo eu prestava atenção do conteúdo. Então, eu conseguia prestar atenção no conteúdo uns 40 minutos. Depois eu começava a vagar. E depois de 4 horas estudando, eu não rendia mais. Então, eu comecei a dividir os meus horários de estudo. Então, eu estudava de manhã, que inclusive tu me ajudou nesse processo. Betinha, divide. 1 hora tu estuda português, outra hora tu estuda matemática, outra hora você estuda direito. Aí foi quando as coisas começaram realmente a fluir. Por isso que na escola, não, no máximo são 2 aulas por matéria, porque depois de 2 horas você não consegue prestar atenção no mesmo conteúdo. Então, quando eu consegui compreender isso, eu consegui aprender melhor. Então, eu rendi bastante. As pessoas, normalmente, que têm muito tempo, não dão muito valor ao conteúdo. Então, ou fica mexendo no celular, ou fica olhando a música passando, mas a mente se distrai. É aquela coisa, né? A qualidade de estudo, né? O que importa É, realmente. A pessoa diz, ah, eu estudo tantas horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, mas a mente tá igual aqueles memes do Instagram, né? Batendo tambor. a Nazaré Chegou fazendo uma... cálculo sem entender nada. Pois é. Chegou uma hora que ela é assim, meu Deus do céu, onde que eu fui, o que eu li aqui, o que eu não tô entendendo mais nada. Então aquele Pra mim momento que nunca rolou você. isso, né? Porque é aquela coisa, a gente. É a questão de experiência. Eu digo assim, porque não adianta também eu dizer assim, olha, você tem que estudar 2 horas, 3 horas. Isso aí seu corpo, sua mente vai dizer. Até o momento que eu dizer assim, poxa, aqui eu não tô conseguindo mais me concentrar. Porque também vem um histórico, né, do dia a dia, né? Tipo, pode ser que naquele dia você tava mais apertado, então o que você tinha costume de estudar 2 ou 3 horas ou 4 horas, por conta do dia, né? Por conta do dia que foi correria, a sua mente vai cansar. Então, é aquela coisa, você vai estudar o que pode, que realmente você vai se concentrar. Não É, adianta você estar forçando, né? Você tá forçando porque é aquele mesma coisa que você tá só cumprindo tabela, vamos assim dizer, né? Cumprindo pois é, eu não tabela. sei se tu fazia isso também, mas no dia que eu estava muito, muito apertada, então tinha duas opções para me fazer. Ou eu respondia questões que tinha, acho que era que concursos na época que tu tinha falado para mim, não foi? Acho que era que Isso. concursos. Então, eu respondia algumas questões do que concursos, meia hora, por exemplo, ou revisava o conteúdo que eu tinha estudado em mapa mental. Então, era assim que eu conseguia estudar quando tinha meia hora, 40 minutos. Eu achava a forma mais prática de ficar revisando. Porque conteúdo novo, no dia que eu estava muito cansada, não entrava na minha cabeça. Eu já meio que. Eu costumava ver uns vídeos, ao vídeo aula, né? Já que eu não conseguia mais ler, mas questões eu acho que ainda tinha um pouco de dificuldade para poder fazer questões no momento que eu estava muito cansado.
Eu chegava ao ponto de realmente não fazer nada, quando tava cansado, porque eu sabia que Era necessário, né? é, era complicado assim você estudar, forçar uma coisa que você tá muito cansado, né? Claro que você também nunca vai estar 100%. Isso aí botar na cabeça, só vou estudar quando tiver 100%. Isso não vai existir isso no mundo real, né? Não, aí não existe isso, não. Não vai existir isso aí no mundo real. Vai ficar aquela coisa de você sempre vai acontecer alguma coisa. É meio que também você não pode criar uma sabotagem pra você também. Por conta disso eu não vou estudar hoje. Entendeu? É Fica quando é vicioso, aquela... né? É. Isso. Pense numa coisa que o mais a mente pede pra você é desistir. É aquela força de dizer assim, por que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô, né? Vai descansar. Vai ver um. Tá tudo Vai certo. sair. Apesar que tem coisas que realmente a gente tem que. Também a gente tem que ter uma vida social, um mínimo de vida social, porque senão você expira, estressa de vez. Mas quando você for estudar, tem que estudar, né? Tem que estudar. E é o que o mais importante é a questão da qualidade, né? Até por conta disso, a gente soube dosar isso aí, A esse gente limite saía da muito, gente. né? Ia jogar, ia comer besteira. Então, acho É, que a dosagem disso aí, eu pensava besteira demais. Mas acho que foi a total diferença. A gente deixou o processo mais leve. Quando isso. você deixa o processo mais leve, eu acho que flui. Então, eu nunca fui tão obcecada. Eu era motivada, eu me motivava porque eu queria chegar no objetivo final. Então, eu acho assim, que você tem que se ver daqui a uns anos. Como é que você quer se ver? Você quer se ver com estabilidade ou você quer se ver dependendo de outras pessoas para certas situações? Então, os Isso meus é. pais sempre falavam: você precisa estudar para ter essa estabilidade. Então, eu tive uma base boa. Né? Minha mãe e meu pai sempre queriam muito que eu estudasse. Então, se eu dissesse, mãe, eu quero um livro, comprava. Mãe, eu quero ver uma videoaula. Fazendo de tudo para eu ter aquele material. Eu acho também um apoio de quem está perto é importante. Mas, às vezes, quem está perto não dá apoio. Então, o que você tem que fazer? Tem que ser seu próprio base. Então, você tem que ser seu próprio apoio. Aí vai ter o inverso, né? Então, eu vou É. ficar o tempo todo dependendo dessa pessoa que não me apoia. Eu que acredito em mim. Então, acho que é isso muito. Tem as duas vertentes. Todo mundo passa por processo, tem histórias de vidas diferentes, né? Mas o final, que no final mesmo é quem faz é a gente. Então, como você quer se ver daqui a um tempo? Não pode se vitimizar pelo processo. Então, a gente tinha tudo para dar errado, né? A É. gente passava horas de um ônibus, horas voltando. Muitas vezes tinha que ficar na faculdade para fazer alguma coisa à noite. Eu era louca por jogos, né? Até hoje, dei uma paradinha. Mas ainda jogava no handebol, tanto do Cefet, né? Quanto da época da faculdade, que era a época do concurso. Então, eu queria dar conta de tudo. Mas depois do tempo, lógico, eu tive que dar aquela acalmada para ver realmente o que eu queria. Quando eu coloquei na cabeça que queria passar no concurso, então eu fui ajustando os meus horários para tentar fazer o que eu mais gostava da melhor forma. Então, se eu jogava 3 vezes na semana, eu ia 2 ou uma. Queria conversar besteira na rua, né? A gente ia uma vez na semana. Queria comer uma pizza para destressar, a gente ia no sábado, né? Queria conversar, correr, brincar, ia no domingo. Então, acho que é importante também saber dosar o que quer e organizar todo o processo que dá certo. É porque é aquela coisa, tem que ter a válvula de escape também, né? Tem. Senão você acaba se estressando. Aí você dá uma pausa por conta do estresse, você para de vez. É, E acaba que atrapalha todo esse processo. Porque uma coisa é, pensa numa coisa difícil que é para obter conhecimento, para fixar o conhecimento, na verdade. Porque assim, a gente pode ler um material aqui, né, aprender no momento, agora para fixar aquilo ali que você estudou por bastante tempo até ao ponto que é o principal para você fazer a prova, isso demora um tempo, a questão da rotina, você criar uma rotina de estudo. Então, para você perder a rotina de estudo, não é um estalar de dedos. Porque muito. você. Aí você, vamos supor, você se estressa, você, poxa, vou parar aqui. Quando é uma coisa natural, tipo, por exemplo, Deus me livre, mas um luto, por exemplo, aconteceu uma fatalidade. É natural você realmente dar uma pausa, porque você não vai estar com cabeça para estar estudando, né? Mas quando é algo que você tem um controle e você querer dar uma pausa, aí é complicado, porque o estudo que você
teve na época não vai ser o mesmo. Algumas coisas você vai conseguir fixar, mas outras não. Mas o mais importante é você ter esse conhecimento, assim, vamos dizer assim, fresco, para você poder manter até o momento da sua prova. Senão, aí, infelizmente, aí você vai ficar sempre nessa rotina de fazer concurso e infelizmente não vai conseguir passar, né? E Pois é. e principalmente assim, não é que eu tô querendo dizer que as dificuldades são maiores para uns para outros, mas a realidade da gente você bem sabe, né, Elizabeth? Para quem realmente, Era para quem for difícil. ver, para quem for ver essa live posteriormente que se identifica com a gente, vai saber que a realidade para quem mora no interior, com É relação à difícil. capital, é muito difícil, né? Muito difícil. Porque o interior geralmente não. Quando eu falo assim, interior, o interior do Nordeste, pessoal, para quem for ver esse vídeo de outras localidades, de outras regiões, que eu sei que tem gente aí que, de São Paulo e de Rio de Janeiro, que provavelmente, tipo, por exemplo, São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo é praticamente quase uma capital aqui no Nordeste, de tão grande que é. Aí você vai, mas eu moro no interior e não tem essa dificuldade toda, não, certo? Mas Mas interior tu mora no nosso interior, né? no nosso interior, porque o interior daqui realmente, o interior do Nordeste é interior mesmo, né? Então, infelizmente, É. você não teria, tipo, não tem hospitais grandes, né? Hoje tem União, mas na época não tinha. A questão de, principalmente da faculdade, né? Faculdade particular, faculdade realmente, assim, que tenha todos os cursos que você queira fazer, ou a Universidade Federal, como foi o caso da gente, que a gente estudou na Universidade Federal de Alagoas, não tem uma sede, então acaba que a gente é obrigado, né? Obrigado a se deslocar. E é esse caminho de desloque, que deslocar que você perde um certo tempo e aquela questão do cansaço, né? Porque toda viagem cansa, toda viagem cansa. Mas, Aí o pessoal pode dizer, não, Bruno, mas aqui eu pego coletivo. Realmente também tinha, em comparação, no caso, a Maceió, né, que a gente fazia a UFAL, a sede da UFAL lá em Universidade Federal de Alagoas, lá em Maceió, tinha gente que pegava coletivo, que morava em Maceió, pegava coletivo na parte extrema de Maceió e chegava depois da gente, né? De que a gente vinha do interior, de cada trânsito que era pesado. Então, assim, para quem se deslocava também de Maceió, dentro de Maceió, muito longe da universidade, também era bem complicado. Eu acho que até. Eu posso até pior, eu arriscar, não acho sei que se. até Acho que pior. era pior. Eu Era acho. justamente, era justamente pior, porque você não tinha, às vezes não tem nem sequer lugar para sentar, né? Apesar que a Não, não gente também. tinha. Tu É. lembra, não sei se tu lembra, teve uma época que eu dividi, Maiane, que a nossa amiga morava em Maceió. Aí ela me convidou para dividir o apartamento com ela. Então a gente passou um tempo morando em um local que só tinha menina. Então a gente tinha quartos. Então eu dividi o quarto com ela. Era muito cansativo. A gente desistiu de ficar lá. Porque era de esperar ônibus. Acho que passou ainda uns 4 meses, se eu não me engano. Então, esperar ônibus, todo o processo, a gente tinha engarrafamento, a gente morava próximo da faculdade e mesmo assim a gente chegava morta de cansada, porque atrasava muito. A gente fez, não, Betty, vamos voltar para casa mesmo, que pelo menos é 1h10, 1h15, a gente já sabe. Vem dormindo, volta dormindo, vai estudando, mas pelo menos a gente tem uma maior qualidade de vida, né? É Não é. difícil. Quem É com... estuda, trabalha e ainda estuda para concurso, meu filho, tem que ter um lugarzinho no céu reservado, assim, ó. Bendito seja o que eu vou dizer. É vida difícil. E falando também sobre de estudar muito, né? Não sei se tu lembra, mas na época que eu era fascinada pela PM, eu estava estudando feito uma louca, tu lembra disso? Que eu ia pro cursinho, né, daqui da cidade, e estudava no cursinho. Às vezes, quando tu voltava, né, a gente ia me deixar no caminho para não ir no esquisito, né, que isso é quase 10 horas, eu lembro disso. Me deixava aqui próximo de casa. E ainda quando eu chegava em casa, ainda queria estudar mais. Então, eu estudava umas 3 horas no cursinho. Ainda queria dormir até 1 hora, 2 horas. Quando eu não consegui passar por uma burrice minha, por uma frase, tu lembra disso? Tu lembra, não? Não. Menina, vou te relembrar. Quando foi esse concurso? Foi em 2012, eu Ô, acho. Betty, só para esclarecer, esse concurso foi da PM de De Alagoas? Alagoas, CPM de Alagoas. Eu tinha estudado feito uma louca para esse concurso, então tinha visto pela primeira vez na vida todo o conteúdo do edital, que é difícil, né? Que é muito Isso. difícil. Tinha conseguido ver tudo, estava super afiada, pelo menos eu achava, conseguia tirar notas altas nos simulados do cursinho, dizer, não, esse concurso é meu, é meu. No dia da prova,
fiquei nervosa, que o emocional conta bastante, né? Isso, Não realmente. percebi que lá na louça sempre começa na CESP 15 minutos depois que você entra na sala, né? Então eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Por que não começou agora? Tá na hora, né? Nova, né? Inocente e tal. Então eu esqueci do principal, a frase. Eita, aquela Caderno. frase do que tinha colocado Aquela no bendita caderno pra... frase. Pois é, menino, eu nem sabia. E eu toda inocente. Moça, tá tudo certo? Ela tá, assinei lá, tudo bonitinho. Moça, confira, por favor, se tá tudo certo. Tá. Quando foi no dia, olha a frustração, né? Todo mundo ligando para mim. E eu tinha pegado caderno, tinha corrigido, tinha feito, acho que 34 pontos. E tinha anulado 3. Então eu fiz, oxe, tô dentro. Tu lembra? Tô dentro. Cadê? Entrar no site. Não tava achando o número, né? Inexistente, inexistente. Fui lá, feito besta, olhar o caderno. Mãe, eu não lembro dessa frase, não coloquei na frase. O meu mundo caiu. Então, foi a minha primeira frustração. Chorei muito. E dei para a faculdade à noite. Como eu não queria demonstrar para ninguém que eu estava triste, fui chorando praticamente o caminho todo de União Eita. para Maceió. Tu lembra? Betinha, Ma- fica assim, não, isso acontece, não era para ser. Aí, realmente, eu parei um tempão de estudar. Dizia, não, vou estudar para a Polícia Civil. Mas cadê? Quando eu pegava no caderno, eu lembrava da minha frustração. Então, Entendi. assim, às vezes não é a primeira vez que você passa, né? Às vezes acontece algumas coisas para você perceber que precisa dosar. Então, foi a partir desse concurso da PM que eu perdi, e os meus amigos, né, do cursinho são PM até hoje. Então, foi quando eu percebi que eu não precisava fazer aquela loucura de passar horas e horas estudando. Foi a partir daí que eu comecei a dosar a minha qualidade de estudos. Então, às vezes, algumas coisas acontecem na vida da gente para a gente ter aquela chavezinha, entender que não precisa se abster de várias coisas para conseguir passar. Então, na época da PM, eu tinha afastado de um monte de coisa, então eu não saía praticamente de casa, só queria ficar estudando, não assistia série, não assistia nada, só queria ficar estudando. Aí eu aprendi a ter a melhor qualidade de estudos. Aí foi quando eu consegui, né, passar na educação. Agora, só para voltar um pouco isso aí, essa história do concurso da PM, né? Que você tentou e tudo mais, até pelo fato de você ter tirado o gabarito e já Foi. tá meio que dentro, tá? E a frustração foi pelo fato de perceber que Foi um com erro meu, a... né? Não, assim, a frustração maior não seria nem o fato do erro em si, seria o fato de você saber que com a sua pontuação já estaria dentro, Aí eu né? falo 4 anos me martirizando por isso. Aí é horrível. Aí, mas assim, você percebe também que, né, que você também percebe que foi o fiscal, a fiscal que aplicou a prova, não soube, não estava preparado para aplicar a prova. Não, não tava. Porque, não estava, porque de outros concursos que eu já fiz, de outros, vários concursos que eu fiz, todos, exatamente todos os fiscais, eu tive a sorte também disso, até porque também eu estava meio que já calejado em relação a isso. Mas em todos eles falaram, pessoal, olha, tem aqui para vocês assinarem, tem aqui para você colocar a frase. E Eu na sei que minha a não gente falou. Pois é, eu sei. Pois é, justamente. Às vezes o pessoal dessas bancas de concurso, infelizmente, eles pegam uma pessoa de última hora. Ou então aquela pessoa que era para ser o fiscal não vai mais. Aí diz, olha, chama fulano para ir. Bota o fiscal lá e que se vira. Pois é, Aí porque provavelmente, se esse fiscal ou homem ou mulher fosse falasse na hora pessoal, olha, pessoal, não esquece de que é a orientação que todos, geralmente que eu peguei, fazem, né? Olha, pessoal, não esquece de colocar a frase. Aí, de certeza você não teria passado batido em relação a isso, porque também conta muito a questão do nervosismo do fato de você querer fazer a prova. Às vezes pois você é. fica naquela Eu não expectativa, naquela recordo de tensão. forma alguma ela ter falado isso na frase. Eu não recordo. Tanto que eu lembro que eu falei acho que umas 3 vezes, moça, realmente tá tudo certo, confira aí, por favor. Não, está assim, boa sorte. Eu acho que ela não teve nenhum trabalho de ler, né? De ver se estava tudo certinho. Acho que ela estava tão cansada que eu acho que eu saí 12h10, ou foi 12h15. A prova era até 12h30. Não, vou sair só para pegar esse gabarito.
Essa coitada estava abusada da minha cara e não olhou direito, não. Mas depois de um tempo eu entendi que não era para ser, né? Que aconteceu também da outra vez, né? Que eu passei também, agora esse eu passei. Passei de Pernambuco, tu lembra? Na PM de Pernambuco. Lembro. Mas por uma infelicidade minha, eu bati na raia e parei na natação. Depois disso, meu filho, eu entendi que não era para ser PM, não. Eu É, disse, não, já. olha, meu destino ser PM. Acho que essa menina é muito louca. Não vai dar certo com PM, não. Então, eu estava morta, eu estava traumatizada, depressiva, eu não sei. Mas alguma coisa ia acontecer comigo, pelo jeito. Porque eu acho que não era para ser, não. Aí eu entendi e deixei mais leve. Comecei a brincar com a situação, né? E entendi realmente que era para ser a área da educação, que dá trabalho, mas é muito gostoso. Eu morro de rir em situações. É muito bom. Mas aí, no seu caso do concurso para professor da Secretaria de Educação, foi um caso bem peculiar, né? Inclusive foi um tema Foi. do meu. Foi um tema eu acho que isso pode ser até um motivo numa próxima live que eu fizer, foi o tema da minha monografia, que foi Direito Subjetivo à Nomeação em Concurso Público. Até porque Elizabeth, ela passou até então no cadastro de reserva, né? Foi na Mas, terceira de cadastro reserva. isso. Mas o que acontece? Na época, o estado de Alagoas, ao invés de chamar os concursados, colocou várias pessoas contratadas, né? Que chama-se Isso, monitor, não é isso? isso. Para cumprir exatamente as mesmas atribuições do cargo que ela tinha feito. E assim, para quem não está muito por dentro desse mundo dos concursos, só para explicar ao pessoal, até pode acontecer com vocês também, né? Caso quem esteja vendo essa live posteriormente. Se você faz um concurso, mesmo estando em cadastro de reserva, observe bem se está tendo contratações de pessoas que estejam ocupando a mesma atribuição daquele cargo, daquele concurso que você fez. Porque isso aí Isso. não é o correto, né? Não é o correto. A gente chama-se de direito subjetivo à nomeação. A gente cria uma expectativa de direito aí de você ser nomeado. E isso foi o que aconteceu com a Elizabeth, né? Infelizmente, ao invés do estado de Alagoas nomeá-la para cumprir com as funções dela como professora, simplesmente encheu aquele cargo com Monitores. monitores. Eu lembro que na época tinha, acho que tinha, na lista tinha 27 monitores. E Caramba. chamaram 12, né, que era do cargo mesmo, e ainda tinha 10 em cadastro reserva, era a terceira. Então, isso deu margem para muito processo no Estado, porque uma galera começou a perceber que tinha esse direito subjetivo. Eu só notei que eu tinha esse direito quando tinha um rapaz chamado Jean, que era professor de direito. Eu estava no Instagram, olhando as besteiras, né, da vida, olhando a vida do povo, né, fofocando de casa. Tava olhando e ele falou sobre esse direito subjetivo. Eu lembro que na época eu falei contigo, Bruninho, esse direito subjetivo é verdade? Tu falou, Betinha, eu vou dar uma pesquisada, não foi? Dar uma pesquisada. Aí tu pesquisou, vi, eu também tinha falado com o Sibeli, que na época era que trabalhava na Defensoria Pública, e coloquei lá. E uma Processo. galera começou a ganhar os processos por causa disso, porque tinha uma pessoa fazendo o meu trabalho. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas foi o último concurso que o governo aqui de Alagoas colocou cadastro reserva. Porque entrou muita gente com processo e muita gente ganhou. Depois de um tempo, ele tentou abafar o caso, né, o Estado, e começou a chamar umas pessoas de cadastro reserva. Então, chamaram Entendi. 2 pessoas. E eu torcendo, meu Deus me perdoe, né? Mas eu estava torcendo para que a pessoa disse, meu Deus, essa pessoa que não chame não, não chame não, não chame não. No último dia, a pessoa vai se apresentar na Gera. Digo, poxa, mas tem meu processo. Então, e por coincidência, depois eu fui trabalhar na escola de monitora, que essa pessoa estava trabalhando, vê? Aí eu contei, não, Eita. fulano, eu estava torcendo para que tu não fosse chamado. Aí ele começou a rir, né? Porque eu brinco muito com as situações. Mas depois, acho que depois de um ano, mais ou menos, sei que demorou o processo. Eu lembro que eu coloquei o processo em 2015 e eu fui chamada, acho que em 2019, foi 2020. Foi um tempão, né? Eu vivia aqui É. abusando. Bruninho, olha aí qual é esse processo. Bruninho, olha aí para esse processo. É Sei porque que no o, final. É porque o seu caso foi bem. Infelizmente, o estado de Alagoas foi perdendo E as foi ações, né? recorrendo.
E foi recorrendo, né? Ela perdeu no primeiro grau, perdeu no segundo grau no Tribunal de Justiça. Isso. Chegou até o STJ, se não me engano, não foi? Ele Não, queria chegou, colocar no tentou ir pro STJ. STJ, Foi. Só que nessa mas época eu já não estava mais com a Defensoria Pública. Eu tinha um amigo que trabalhava numa box de CrossFit que eu trabalho até hoje. E ele fez, Betinho, eu vou te ajudar. Então, deixa eu acelerar esse processo, vou colocar uns mandados aí para ver se consigo acelerar. Então, Lucas, muito obrigado, se tiver vendo essa live. Aí ele pegou, começou a colocar os processos e começou a agilizar. Então, foi bem mais rápido que a Defensoria Pública, quando ele começou, né, esse processo todo. Então, uma galera que eu acho que eu conheço muita gente, acho que foi com isso, uns 20, 30, que entraram com direito subjetivo. Muita entendi. gente. Aí você fica naquela expectativa, né? Naquela expectativa de ser nomeado, de ser Pois é. chamada. Depois E eu aí, entreguei pra Deus. Uma hora, quando tiver tudo organizadinho, vai ser. Que veio minha gravidez. Aí eu disse, não, quando ela tiver com 1 ano, eu pensava muito assim, quando ela tiver com 1 ano, eu vou ser chamada. Porque vai ser esse processo inteiro de viajar, né? Porque eu já estava morando em outra cidade. E por coincidência, quando ela fez 1 ano, eu fui chamada. Vê, o que a gente pensa atrás. 1 ano depois, quando ela fez 1 aninho, eu fui chamada. Deu tudo certo, não tem mais como recorrer. Aí, em junho, ou foi junho, meu Deus, acho que foi junho, eu estava na época de pandemia ainda. Foi quando eu comecei a trabalhar online, né? Porque os alunos eram online. E tô até hoje. e aí, qual foi a sensação de dizer assim, olha, você está sendo chamada para apresentar os documentos para assumir o cargo de professora Digo, aí? rapaz, agora eu posso fazer dívida. Agora eu posso... Brincando. Brincando, mas eu brincava muito, né? Assim, rapaz, agora eu tenho estabilidade, né? Se eu morrer, eu vou deixar a herança, pelo menos. Né? Eu vou até colocar ela no... Mas assim, eu brinco muito. Uma sensação muito boa. De, poxa, foi dever cumprido, né? Porque você vê toda uma trajetória. Eu tive muita facilidade, tanto que na época da educação, eu já estava mais tranquila para fazer a prova. Tanto que eu até estava conversando hoje na sala dos professores, que a prova foi à tarde. De manhã eu tinha ido à praia, que era próximo, né? Eu vou dar um banho de mar, vou ficar tranquila e vou fazer. E eu disse, ó, vou fazer o que eu sei, porque era CESP, né? O que eu não sei, eu vou deixar em branco e seja o que Deus quiser. E minha mãe tinha insistido muito para fazer isso. Desculpa atrapalhar, era que duas certas anulavam errado, Era uma errada 2 anulava uma certas, certa. anulavam uma errada. Não, desculpa, ao contrário, né? Duas erradas anulam certo, no caso. Isso, 2 errados anulam certo. Então era nesse mesmo processo. Eu vou fazer o que eu sei e o que eu não sei eu vou deixar em branco. Tanto que eu fiz a prova, acho que com 3 horas, que era o tempo mínimo que tinha para entregar a prova. Então eu fiz a prova em 3 horas, entreguei e fui para a praia de novo. Fui encontrar o pessoal na praia. Disse, ó, eu acho que eu fiz uma boa prova, mas eu não sei. Aí eu fiquei naquela cabeça, se eu tivesse dado mais um pouquinho, mas eu tinha passado no cadastro, né? Que era até 20, então estava dentro do processo. Mas foi bem tranquilo, que quando você começa a estudar, os assuntos se repetem. Então, os assuntos para mim se repetiram. Então, era o mesmo assunto. Ortografia, por que mais, por que não era? Qual a oração subordinada? Então, repetia muitas coisas. E na faculdade, eu conversava um pouquinho, mas era uma boa aluna. Então, eu prestava muita atenção nos conteúdos e tinha memória muito boa. Não sei hoje, né? Mas eu tenho memória muito boa. Então, quando eu lembrava do conteúdo, eu já sabia que estava errado. Então, é mais fácil quando você passa um tempo estudando, porque os assuntos se repetem e fica mais fácil de você responder, de ver, né, os erros. Então, para mim, foi assim. Mas aí, quando você foi chamada, fez algum tipo de festa, comemorou, falou com a esposa? Rapaz, eu falei que ia fazer um churrasco até hoje. Fale não, que eu também passei por essa situação quando fui chamado. O pessoal, e aí, cadê o churrasco? Eu disse, rapaz, nem recebi ainda. O problema é que todo mundo pensa que você já tá com dinheiro na mão, né? Quando Meu você primeiro salário vai ser para um churrasco. Uma filha, Até hoje eu espero esse churrasco. mas pode acontecer como você falou aí, eu vou fazer dívida, aí o cara vai fazer umas compras, já adianta. Aí Eu tem sou essa muito compra. louca por celular, né? Gosto muito de celular. Eu era muito viciada, tipo, se eu tivesse dinheiro, eu queria trocar o celular todo ano. Eu gosto muito. Tinha que gosta de carro, né? Como eu não posso ficar trocando de carro todo ano,
Eu queria trocar de celular o tempo todo. Aí dizia, não, meu primeiro salário eu vou comprar o meu celular que eu gosto. Pronto, comprei o celular. Então a comemoração foi um celular, vê, coisa simples, né? Mas é uma conquista, né? Não deixa de ser uma Mas assim, conquista. poxa, agora eu consigo fazer uma dívida e pagar, E se quer um pagar. SPC, né? Mas é muito bom, a pessoa brinca assim, mas é muito gratificante. Mas é aquela coisa, assim, já fui questionado uma vez, porque eu acho que eu até falei isso, não sei se eu falei em algum vídeo daqui do canal a respeito disso. A principal, assim, coisa que tem relação com um concursado, principalmente para quem é estatutário, no caso ser estatutário, né, Elizabeth? Pronto. A grande vantagem de ser estatutário, né, passando concurso, é o fato da estabilidade. Porque, infelizmente, a gente lida com algumas situações. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei algumas situações de que você é colocado à prova. Em que sentido? De você é alguém, de certa forma, entre aspas, ou até mesmo explicitamente, ameaçar por alguma outra forma. Dizer, olha, conheço fulano de tal. Pedir uma coisa que não era, até então não era para ser, não era para dar prioridade, mas quer que tenha prioridade. Aí eu tenho a maior segurança do mundo dizer assim, olha, não, vai ter que cumprir exatamente com uma ordem de chegada, ou por ordem disso, isso, aquilo ali. Eu lembro que tu ficava muito, muito chateada no teu trabalho, que queriam que você fizesse outros trabalhos. Eu lembro que tu ficava possesso. Isso. E a vantagem de você ter estabilidade é você ter a oportunidade de ter a defesa. Exatamente. De ter a sua defesa. Porque, tipo, pra você, pra colocar pra fora, você tem que apresentar a defesa. Você não pode já chegar lá o chefe e dizer assim, olha, não, a partir de agora você não tá mais aqui. Não pode fazer isso. Primeiro tem que entrar com um processo administrativo, para dar a oportunidade de defesa, para ter uma decisão por um órgão superior que não é o mesmo que quer colocar você para fora. Então, assim, uma das grandes vantagens do serviço público é justamente essa questão de estabilidade. Eu acho até engraçado, porque fazendo uma certa crítica a algumas pessoas que criticam isso aí, né? A questão da estabilidade. Pois Porque tem gente que fala, não, isso aí serve para proteger para quem não para quem é preguiçoso, para quem não é isso, pessoal. Para quem realmente sabe a realidade que tá ali no dia a dia, serve para proteger o serviço público em si. Até para você, até para a pessoa mesmo que tá, até para vocês que usufruam no serviço público, protege vocês mesmo, porque se o servidor não tiver aquela estabilidade, a princípio ele teria que dar, ou não deveria mais pela pressão, teria que dar preferência àquelas pessoas que têm poderes, né? E nem todo mundo tem influência. Nem todo mundo, né? Eu fico mais possessa, desculpa te interromper. As pessoas que falam isso de chateados com o serviço público são normalmente aquelas pessoas que são empresárias ou donos de algum negócio, que lascam no funcionário, que deixa os funcionários fazendo o trabalho deles, paga pouco, ainda acha o direito que está pagando muito. Então, é muita hipocrisia falar sobre isso, porque eles são normalmente as primeiras pessoas a fazer mal aos outros, né? E ficar falando do funcionário público. Lógico que tem os prós e os contras, né? Porque a gente conhece também que tem pessoas que é do estatutário, em algum outro concurso, que também são folgados, né? Mas isso em todo processo. Mas se você pegar, eu digo com toda certeza, do contingente de pessoas que não estão comprometidas com o serviço público é muito pequeno. É muito pequeno. Até porque para quem faz corpo mole, vamos assim dizer, acaba sobrecarregando o outro colega. E a outra pessoa não quer. Então vai falar. A outra pessoa. Poxa, a gente que tá no serviço público ali, que veio com um colega ali que não tá cumprindo com suas funções de forma correta, a gente próprio, a gente não vai gostar daquela pessoa. Eu não. Eu já digo, não vou fazer o trabalho fulano. Pois é. A gente já dá. Então, assim. Já dá a carteirada, né? Pois é, meu amigo, faça seu trabalho. Né? A gente já meio que. Então, assim, você pega daquele contingente, infelizmente, às vezes o pessoal também quer, até eu entendo o público leigo, né? Às vezes não, né? A realidade é que a propaganda ruim se espalha mais do que as propagandas boas, né? Você pode pegar aí, por exemplo, a questão do noticiário. Notícia boa não se espalha tanto como notícia ruim. Você bota lá uma manchete, infelizmente, desses canais, vamos assim dizer, carniceiros, né? Que morreu fulano, aconteceu aquela tragédia toda. Eu sei que a informação é importante, mas certas informações negativas a todo momento não é válida. Não, precisa ter filtro. Parece que as pessoas gostam da bagaceira mesmo, né? Pois é. Aí você pessoas que não gostam de resolver, querem fazer confusão. Então tem gente que assim.
Aí você pega uma pessoa que tem uma experiência ruim com um certo funcionário do servidor público, aí acha que aquela situação em si é a realidade de todo o serviço público, que não é. Que pelo que eu vejo aí, ó, o tratamento, pelo menos eu tenho mesmo, um exemplo, fugindo um pouco da área que a gente tá falando aqui, tipo, concurso, os Correios Públicos, os Correios, o pessoal fala muito mal dos Correios, mas assim, pelo menos no momento que eu fui atendido pelos Correios, eu fui super bem atendido. Se uma correspondência não chegou a tempo, algum pedido não chegou a tempo, é porque o pessoal vê muito pela questão do eu em si, mas eu sei que pelos colegas meus que trabalham nos Correios, e se possível, até no canal, ver se eu trago alguém, uma possível live, que trabalha nos Correios, sabe que aquela pessoa está lutando para conseguir prestar um bom serviço. Mariana. É, mas você sabe que a realidade lá dentro, você tem dois servidores para fazer dar conta de dois funcionários, ou no máximo estourando três, para dar cumprimento de uma cidade com mais de 80 mil habitantes. É uma coisa absurda, né? Aí você devia trazer uma pauta de nomear mais servidores para poder suprir aquela necessidade ali. Não, não, é só lascar o pau no servidor. Então, assim, a realidade é o quê? Para quem for vendo quem tá vendo essa live posteriormente, ou quem tá acompanhando, é entender o seguinte, que você vai ter um outro olhar. E que os servidores que não cumprem com a sua faz corpo mole, os próprios servidores que estão lá dentro, os colegas não gostam. Vai ser E que notificado, né? não gosto. Então, assim, isso tudo que eu tô falando, porque o que é importante no serviço público não é somente a questão salarial, é a questão da estabilidade. Eu digo isso porque eu já passei por uma situação de ter a oportunidade, na época, quando eu passei pelo Ministério Público de Alagoas, de trabalhar não numa área com estabilidade, mas recebi a proposta de ser assessor de uma juíza, Eu na lembro. época, e daí para ganhar o dobro que eu tava ganhando como servidor do Ministério Público. Para ganhar o dobro, né? A princípio eu fui para a entrevista, falei com a juíza e agradeci a proposta da possibilidade de ser assessor, mas eu falei que não iria. Por um motivo. Ela perguntou qual. O principal é a estabilidade. Porque eu poderia estar muito bem ganhando o dobro, mas por alguma situação, por alguma questão de juízo da juíza, ela pode dizer, ó, Bruno, a partir de agora eu não vou querer mais você como meu assessor. E aí? O que me sobrar, né? Nada. Não ia sobrar nada, né? Você não poderia não teria tranquilidade. Apesar que eu sei que eu confio no meu taco, né? Eu dou conta das coisas que me repassaram pra mim. Desenrolar demais. Mas assim, sinceramente, eu não me sentiria seguro, né? Porque assim, eu acho que da grandes vantagens de ser servidor público é essa questão da estabilidade, pelo fato de você saber que fazendo seu serviço de forma correta, você não vai ter nenhum problema no sentido de ser colocado para fora por qualquer motivo. Porque se Foi alguém mesmo vai. na época que estava estudando para ser juiz? Não, na Foi época. depois, não foi? Na verdade, foi o seguinte, eu até falei no vídeo anterior, da última live, o fato da minha, vamos dizer assim, burrice, de que sentido? De dar uma pausa. E essa pausa durou 6 anos. Uma pausa pequena. Uma pausa pequena. Pois é. Eu tava sobrecarregado também. Eu já vinha fazendo vários concursos, já. Vinha uma Eu sequência de lembro disso. concursos. Cheguei a um tempo em 2011 fazer, eu acho que 4 concursos em um mês. Todo final de semana fazia um. Era loucura. Aí quando eu passei, eu vou descarregar agora dar um descanso aqui. Só que esse descanso passou o tempo. Eu vou Vou medir ter a minha. vida, vou fazer dívida, né? Eu vou viajar. Pois é, me acomodei. Não vou mentir, eu me acomodei. Não tava com mais cabeça. Tomei decisões assim, sentido errado, porque eu queria outros objetivos. Até porque também o cargo que eu tô não é ruim. Um cargo bom, não vou mentir. É ótimo. Mas para o que eu tenho com vontade final, até então não poderia ter dado esse privilégio de dar esse tempo todo, né? Porque a gente sabe muito bem, Beto, que às vezes esses cursinhos, assim, esses cursinhos são muito bons, né? Esses cursinhos que tem hoje no mercado, tem uma grande gama de cursinhos que, em comparação na nossa época, Ah, tem, é. tem até cursinho que dá aula de graça, olha, reta final disso, de graça, eu abro no YouTube e material muito bom. Mas essa questão de vender essa propaganda, de que você com qualquer idade, você passa no concurso público, é válido, não é? Porque você sabe muito bem, quanto mais a gente vai ficando com a idade, a cabeça da gente não tá mais. Não, ai que saudade da minha cabeça dos meus 20.
Até Ai, é porque, bom demais, homem. não, tipo, sinceramente, ainda tô nessa rotina, né, na medida da possibilidade dos meus estudos, assim, da situação que eu me encontro, mas eu percebo que tem hora que não tô com tanta paciência, vamos dizer. Assim, há uma vantagem e desvantagem com relação da idade, porque como eu já vi de uma orientação de um professor, dizendo o seguinte, a pessoa que está com idade, ele não se perde mais com distrações. Ou seja, você tem aquela experiência, não vai, tipo, se distrair com outras coisas, vai estar mais focado no que realmente você quer. Mas a questão você, do combustível, de dar aquele pique de estudo, não é a mesma coisa. Então, Não, não assim, eu é. acho. Ou você foca ou não foca. Então, é como você falou, tem que ter qualidade de estudos, porque você não vai ter tanta concentração em tanto tempo. Porque tem trabalho, tem as coisas do trabalho, tem marido, tem filho, tem namorada que quer atenção, né, Bruno? Pois Então, é. precisa viajar, né, curtir um pouquinho. Aí, se você não dividir, não dosar, você não dá conta de nada. Ou vai deixar um lado, né? Ó, vou estudar, então me perdoe, me espere aí, se tiver essa possibilidade, né? Deixar tudo de lado para estudar por um tempo. Ou realmente, eu conheço uma amiga minha, que é a Ludy, que ela passou também na Polícia Penal. Não sei se tu lembra da faculdade de Educação Física. Eu vi uma live dela falando que estudava 5 horas da manhã, já com 2 filhos pequenos, com o pai doente no hospital. Então ela acordava às 5 horas da manhã para estudar até às 7, se eu não me engano, essa coisinha. Ia para o hospital ficar com o pai que estava doente. Então, quando podia, estudava no hospital e à noite, quando voltava, fazia algum processo. E quando era no final de semana, pedia para a mãe ficar com os filhos para ver se ela estudava. Então, quando a gente tem muita coisa ao nosso redor, se não tiver um apoio, uma base, quando não tem a opção de estudar, né, de dividir, tem a obrigação de fazer outras coisas, fica bem mais difícil. Aí, quando você consegue, menino, é a melhor coisa do mundo, porque, poxa, eu passei por isso tudo, tive várias provações, mas eu consegui. Então, se todo mundo consegue, por que eu não consigo, né? Então, eu achei muito massa ver os processos das pessoas também, né? Porque nada é fácil, não. Infelizmente, não é. Entendi. Realmente é um caminho árduo, mas que vale a pena no final, né? Que vale a Vale. pena. Vale fazer Mas dívida. aí. Mas assim, tirando essa questão das dívidas, né, que vamos fazer, que realmente a gente faz, né? Mas tô brincando. Não, mas pra mim foi realidade, né? Eu, tipo, até falei na live anterior que eu não me programei, eu falei a minha live anterior foi referente à questão o que você não deve fazer após a aprovação. Dívida. E um dos tópicos foi que dívida. Eu não me preparei, porque como eu passei em dois concursos, um em Alagoas e Pernambuco, né? Eu não me preparei para o concurso de Pernambuco. Então, quando eu passei logo no Ministério Público, fazer dívida. Então, quando eu fui chamado em Pernambuco, o que é que tinha? Então, acho que deu uma. Caiu, mas Voltou. 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 Só um minutinho, Ah, Bruno. Deixa eu pegar certo. aqui uma coisa bem rápida. Tranquilo, sem problema. Daqui a pouco a mamãe tá. Espera aqui. Eita, Giovana. É. Mas Pronto, assim, a gente voltei. vai. Vamos só botar mais alguns pontos, vamos finalizar, porque Giovana quer atenção. Ela tem, Ela quer dormir. quer dormir, pois é. Sim, mas aí o que acontece? Voltando, um dos temas que eu falei, pronto, aí eu fiz esse concurso, e daí, quando fui chamado para Pernambuco, por conta da minha dívida, eu não tinha dinheiro suficiente para pagar questão de estadia, mudança, exame. E acabei me recorrendo ao banco. Então, foi uma coisa que eu tirei um empréstimo pequeno, consegui já saldar esse empréstimo, mas é uma das coisas que a gente não pode muito Fazer. fazer, né? Então, assim, só para poder tocar mais esse ponto agora em relação para a gente tentar finalizar, para deixar a Giovana dormir. E aí, qual é a sensação agora de ser professora, né? Como é que é chamar de tia? Ô tia! E aí, como é que é a situação? Rapaz, Porque antigamente a gente pensava, né? Quando a gente era pequeno, né? A gente chamava muito de tia, essa relação que a gente tinha com os professores, de encontrar com a pessoa na rua.
né? E não deixa de ser a tia, né? Não deixa de ser a tia. Eu não sei se tem ainda. Existe ainda hoje essa relação de tia chamar Tem o mais no pessoal. fundamental, né? Nos menorzinhos, de primeiro ao quarto, ou seja, né? Primeiro ao quinto agora, ou às vezes no fundamental. Mas quando eu fui chamada, né? Eu escolhi a escola de ensino médio. Então, dou aula para adolescentes. Acho que só teve uns 2 que me chamaram de tia. Disse, menina, não é que eu sou sua tia. Eu tenho a tia. Tu tem uma tia doida feito eu? Tu não tem uma tia doida feito eu? Me respeite. Aí eu comecei a rir, né? Mas eu brinco muito. Mas, assim, é divertido. No início eu pensava que eu não me daria bem, né? Eu dizia, eu não tenho um perfil de ser professora, não, porque eu sou meio doidinha, às vezes brinco demais, às vezes eu falo muito, às vezes eu fico calada, sou um pouco dura, né? Sou um pouco chata. Mas, assim, é muito divertido, porque é bom quando você trabalha numa escola que lhe dão suporte. Então, eu tive a sorte de escolher a escola que me dá suporte. Tenho bons colegas de trabalho, fiz amigos lá, que é ótimo. Então, assim, tá divertido o processo. Tem dias que os alunos realmente parece, né, que tomaram aquela água de chocalho, porque, meu Deus do céu, não param de forma nenhuma. Mas eu coloquei uma meta. Eu coloquei uma meta, 10 anos sem medicação. Mas olha, minha meta é 10 anos sem pirar. Então, por que eu fico brincando isso? Eu falei isso, inclusive, hoje, na sala dos professores. Que, qual é a meta? Quando você, eu brinco assim, né? Mas é você gostar do processo. Então, já que eu tenho que ficar praticamente a minha vida toda na escola, no seu caso, no tribunal, você tem que gostar das coisas que você faz e também tem que Certo. saber lidar com as adversidades que acontecem na escola. Então, não existe aluno perfeito, não existe professor perfeito, não existe coordenador, diretor perfeito, todo mundo tem suas falhas. Então, ou você consegue lidar com as diferenças, né, em todo o processo, deixar mais suave, ser mais dura, né, brincar, você vai viver bem. Porque se você só for querer fazer as coisas do seu jeito, você não vai viver bem em canto nenhum. Então é por isso que Entendi. eu fico brincando, né? 10 anos sem medicação, porque senão a pessoa fica depressiva, né? Pira. Mas é muito bom demais. Eu me achei do trabalho. E Elizabeth, para encerrar aqui essa live, eu primeiramente vou agradecer você Eu que agradeço o a, convite, Leonir. ao ter participado desse convite, né? Espero que tudo dê certo na sua vida. Você sabe como não somente como a nossa amizade, que já vai durar quase que 20, 20 15 anos? anos, né? Eu acho É, que esse processo de era 15, 12 adolescente. anos, 13. Acho que É muito mais. tempo. Eu desejo sempre o melhor para você, para sua família. Obrigada. Então qual seria a mensagem final que você daria para as pessoas que estão até mesmo ser professores também, entrar nessa área, que a gente sabe que infelizmente não é tão valorizado como deveria ser. Que a gente sabe a Não, não é. importância que é um professor na vida de todo mundo, que é a base de nossas vidas, né? Seja de qualquer matéria, de qualquer área. É importantíssima a função do professor em nossas vidas. Então, qual seria a sua mensagem para quem está batalhando e que quer almejar aí a aprovação em concurso público que você poderia deixar aí? Posso. Vê só, no meu caso, né? O que eu sugiro, o que aconteceu comigo? Foque naquilo que você quer e o que você almeja. Então, qual é a sua dificuldade na matéria? É alguma matéria específica? É português? É matemática? Então, foque primeiro naquela que você tem mais dificuldade e depois pincele nas outras. Porque não é fácil o processo, mas é muito gratificante quando você consegue ver o seu nomezinho lá no Diário Oficial. Então, assim, foque no que você tem mais dificuldades, organize seus horários de estudo, viva também o que você precisa viver e principalmente seja feliz, porque não adianta nenhum processo você fazer triste, com raiva, brigando e obrigado. Eu acho que é essa palavra. Você não pode fazer as coisas por tipo, acho que não é obrigação. Eu acho que é essa palavra, obrigação. Tem que usar as duas vertentes. Tem que ser obrigação por você, nos dias que você não estiver motivado. Mas não pode ficar lhe cobrando o tempo todo, porque isso também faz o efeito rebote. Então, deixar o processo mais leve, que eu acho que isso que faz total diferença. Então, aproveite o processo. Aproveite o processo e curta. Num dia, pode ter certeza que o seu nomezinho vai estar lá no diário. Amém. Que assim seja, né? Que Ô assim Glória. seja. Ô, glória. Bruno, muito obrigado pelo convite. Valeu, Elizabeth. Obrigado mesmo aí. Vou encerrar aqui a live. Para quem for assistir posteriormente,
Não vou esquecer, toda vez eu esqueço de falar isso, mas quem puder compartilhar se inscrever no canal, seguir o perfil também do Extra Altos, do canal no Instagram, tá certo? A gente, o único meio de propaganda que eu tenho em relação a esse canal é esse contato que eu tenho com vocês aqui, né? A gente sabe que é um canal pequeno, mas vamos ver se um dia vai crescer esse canal. Com Até certeza porque se vai. você for, se for ver lá na página inicial, eu faço o seguinte: vídeo toda semana, desde que não atrapalhe meus estudos. Porque a gente sabe que é muito assim, é árduo esse caminho para você poder. Por mais que o pessoal, não, mas você já sabe o caminho das pedras, que já passou em um. Não É é tão difícil. bem. É difícil, não deixa de ser difícil. Então é isso. Para quem for ver posteriormente essa live, quiser deixar até um comentário mesmo posteriormente, eu posso até passar para Elizabeth para quiser responder posteriormente a algum comentário nesse Prazer. vídeo. Eu passo para ela, ela responde, não tem problema. Eu respondo também por ela. Então, se quiser ver, deixar com algum tipo de pergunta, você pode deixar. Então, ficamos por isso mesmo, tá certo? Agradeço mais uma vez, viu, Elizabeth. Eu que Beth, agradeço. para os conhecidos, né? Muito obrigada Agradeço mais uma pelo vez. convite. Valeu. Obrigado, valeu. Tchau.